nem sabia quem era Jesus. Falei, você quer me matar? Falei para Deus, olha que abusada. Nossa, Deus tem misericórdia. Eu vou morrer, você quer me matar? Deus, me salva! Me salva! Jornalista Carla Secato tinha mágoa de Jesus. Meus irmãos, assistam comigo esse testemunho até o final. Peço para você deixar o seu like, peço para você se inscrever no nosso canal, peço para você deixar o seu comentário. Carla Secato, assiste comigo. Meu pai morreu com câncer, definhando. Com 9 anos ele ficou com câncer, com 11 ele morreu. E a gente não conseguia encontrar em todas essas religiões uma saída, uma cura para o meu pai. Meu pai morreu um fiapo, né? E aí quando ele morreu eu falei, Deus, para que eu tô aqui? Né? Porque ele era a paixão da minha vida. Eu fiquei muito sozinha e eu comecei a buscar. Falei, Deus, o que o Senhor quer para mim? Para que eu tô aqui? Porque meu pai morreu, tava só eu e ele em casa. Então eu vi o corpo dele gelado, ele vomitou sangue na parede. Eu tinha 11 anos. Naquela época não tinha celular, a gente não tinha plano de saúde. E aí eu comecei a chamar a vizinha e tal. Peguei o corpo dele gelado, eu falei, pai, é isso? Esse é o fim? Tipo, o amor da minha vida gelado aqui na minha frente me diz pra que eu tô aqui. E eu acho que ele tem me respondido, mas agora eu tô aprendendo pra que eu tô aqui. Agora. Coisa linda. Anos e anos depois. Mas é tão lindo te ouvir falar sobre a gente vai para o meio, né, espiritual e a gente acha que ali, nossa, eu tô quase na glória, né? Eu vou para uma TV que tem uma vertente cristã. Dentro da igreja eu tô protegida. Na verdade... O que eu aprendi ao longo do processo é que tem muitas pessoas enviadas de Satanás na igreja e muitos em posições superiores para tirar os verdadeiros cristãos, como se eles pudessem tirar a nossa salvação. Mas tem muita gente que está na igreja para atrapalhar. E eu falo isso com todas as letras. Só que eu aprendi a, apesar disso, não deixar de ser cristã, não me afastar mais de Cristo, como eu fiz uma vez. E é uma sugestão que eu quero deixar para os crentes, para os nossos irmãos que estão ouvindo a gente. Quando eu cheguei aqui na IPP, que eu nem sei mais quantos anos tem, nem existia TV, eu fui falar com o pastor Arival porque um ex-pastor da minha igreja antiga tinha feito um negócio que eu não tenho nem coragem de falar aqui. Além de roubar a igreja, traiu a esposa com a secretária na mesa, na sala de ministração. Misericórdia. Tá? E eu cheguei aqui e falei, sabe qual é o problema? Eu não acredito mais em pastor, eu não acredito pro Arival. Aí chegou e falou assim, minha filha, você me permite falar? Eu tô falando demais. Não, é isso aí. Eu falo muito mesmo. Eu te falei que o de redireção é assim, sem roteiro, é o Senhor que conduz. Então, amém. Aí ele falou, minha filha, vou falar uma coisa só pra você. Chegou uma pessoa, um homem na igreja, falou pro pastor que ia sair, porque o pastor tava fazendo isso, tava fazendo aquilo, a outra pessoa tava fazendo fofoca, o outro não prestava. Aí o pastor falou, tá bom, eu deixo você sair da igreja, só faz uma coisa, pega esse copo com água, aí encheu de água, falou assim, dá 2 voltas na igreja por fora, ou seja, pela calçada, e volta e o copo tem que estar cheio. Aí falou, não entendeu nada, já tava bravo, querendo ir embora. Falei, tá bom, vai. Pegou o copo e deu 2 voltas. E voltou pro pastor e falou, tá aí, ó, não entendi, mas toma aí o copo com a água. Aí o pastor falou assim, é isso que você tem que fazer na igreja. Aí ele, como assim? Você tem que olhar para Jesus. A água é Jesus, o copo é Jesus. Você não tem que olhar para o pastor que vai cair, porque é homem, pode pecar e pedir perdão. Você não tem que olhar para o irmão. Você tem que olhar para Jesus. Bom, óbvio que eu vim para IPP. Voltei para IPP, enfim, e tentei voltar a me curar meu coração. Porque numa caminhada muito longa evangélica, assim como os meus irmãos devem saber, muitas pessoas te ferem. Pessoas da igreja. Então, até o momento que você descobre que só Cristo basta e que os seres humanos vão te decepcionar, a sua fé fica meio cambaleante como a minha foi durante tantos anos. E lá atrás, 25 anos atrás, quem foi a pessoa ou de que forma o Senhor te atraiu? Como é que foi o processo? Olha, eu tava vindo da Europa, que eu tinha ido morar lá sozinha, com 18 anos. Eu peguei $200, botei na bolsa e fui morar. Eu tinha um meio-irmão que morava lá e me ofereceu um quarto. Mas depois eu acabei tendo que sair desse quarto e eu me envolvi com uma pessoa, assim, Enfim. E minha mãe teve um sonho no Brasil que eu tava me relacionando com o diabo. Só pra você ter uma ideia, esse rapaz me roubou o passaporte, roubou um anel da minha bisavó, me ameaçou com arma. Eu tive que entrar com uma queixa-crime contra ele. Isso eu tinha 19 anos, tinha acabado de fazer.
Eu acabei voltando pro Brasil, ele veio, me seguiu. E nesse tempo, minha mãe se converteu no Brasil. E ela começou a orar pra mim e viu esse rapaz. E aí ela me levou na igreja. Só que eu era aquela pessoa que é totalmente preconceituosa com crente, né? Cresci numa casa com todas as religiões possíveis. E aí ela me levou na igreja, o pastor começou a pedir dinheiro, que era uma igreja pentecostal. Sara Nossa Terra, foi lá que eu me converti, até chegar aqui. E aí eu falei, seus ladrões! Eu saí da igreja gritando, seus ladrões, gritando pela janela do carro, nunca mais eu volto aqui. Falei, mãe, você tá enganada, não sei o quê. Porque realmente é muito ruim pra uma pessoa que tá indo pela primeira vez na igreja e que foi roubada, ouvir o pastor pedir dinheiro, deliberadamente. Sabe, eu acho que por isso que eu gosto tanto da igreja presbiteriana, porque a gente precisa do dinheiro pra fazer a obra, mas esse não é o tema principal da pregação. Exato. Quando eu cheguei na igreja, o tema principal da pregação era dar dinheiro para se ter próspero. Que hoje em dia eu sei que não é bem assim, né? Exato. E aí eu fui embora. Aí um grande amigo meu ficou tetraplégico. Ele caiu na piscina, comemorando, passou pra faculdade. Os pais dele são desembargadores, super bem de vida. Ele mergulhou na piscina bêbado e explodiu as vértebras. Ficou tetraplégico. Meu Deus. E aí eu tinha acabado de chegar, não tinha mais tanto contato com eles. E eu comecei a ir na casa dele, que estava tendo reunião de oração pra cura dele. Né? Domingo. Aí eu ia lá. E eu sentia tanta paz. Eu nunca tinha sentido aquela paz, sabe? Tinha aqueles cânticos, aqueles louvores maravilhosos. E aí um dia, depois do terceiro domingo, eu falei pra eles, qual a igreja que vocês vão? Eu quero ir. Vocês têm alguma igreja ou é só essa reunião aqui? Ah, temos. Qual? Sara Nossa Terra. Aí eu falei, bom, lá eu não posso voltar porque eu xinguei todo mundo. E aí eu fui num dia... Deus é muito... A ironia... De fato, Deus é demais. É incrível. Aí eu voltei no outro dia, que era praticamente pregação do Espírito Santo. E aí eu senti a presença do Espírito Santo. Eu me ajoelhei, quase caí no chão, no meio das cadeiras. E eu chorava. E aquela paz, aquele Espírito entrando na minha vida, aquele amor que eu não tinha, vindo me abraçar. E eu falei, que amor é esse? Que é isso? E eu fiquei extasiada. E eu fui... tomada pelo Espírito Santo e por Jesus Cristo e pelo amor que eu não tinha. Eu experimentei amor pela primeira vez na vida. Porque eu não sou uma filha planejada, né? Minha mãe engravidou de mim quando perdeu a virgindade. Meu pai pediu pra ela me tirar. Meus avós não queriam que ela casasse com ele, que ele era 22 anos mais velho, tinha 3 filhos do primeiro casamento. Então eu não fui uma criança desejada. Eu não sabia o que era o amor. Então, amém. Hoje em dia eu falo, amém, Senhor. Então que eu atrapalhe falando a verdade para as pessoas. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só que eu ainda não tive essa oportunidade de falar sobre ele mais abertamente. Até como eu tô fazendo agora. Acho que eu nunca falei tão abertamente sobre o meu processo de conversão e sobre a minha vida em si. Que coisa mais linda, meu Deus do céu. De fato, você veio para atrapalhar mesmo, o inferno. Amém. Que, aliás, não quis que eu nascesse, pediu pra minha mãe me abortar. Quando eu fui nascer, eu nasci com um cordão umbilical com 2 voltas, completamente roxa, com fórceps. Aí minha mãe praticamente me deu pra minha avó. E foi a vida... Aí tive asma gravíssima de... Eu tenho tantos testemunhos. Com 9 anos eu tava morrendo de asma sozinha em casa, sem respirar. Meu Deus. Ninguém em casa, eu ficava sozinha. E eu cheguei na janela, olhei pela janela. Olhei pro pôr do sol, pro céu. Nem sabia quem era Jesus. Falei, você quer me matar? Falei pra Deus, olha que abusada. Nossa, Deus tem misericórdia. Eu vou morrer, você quer me matar? Deus, me salva! Me salva! Eu nunca mais tive asma na vida. Meu Deus do céu. Nunca mais. Faltavam ainda 10 anos pra me converter. Então, você já assim, era escolhida desde sempre. É uma vida de milagres, assim, de tentativas. Muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida, muitas e muitas vezes. E a última, mais grave, eu cheguei a botar o pé pra fora da janela e eu senti um empurrão, sério. Em 1 segundo eu tava da janela da varanda no sofá, assim, não! Uma voz assim, não! E eu tomei um susto. Quantos anos você tinha? Aí eu já era convertida, estava desviada, enfim. Deus tem um plano. Que lindo. Deus tem um plano pra mim, pra você, pra quem tá assistindo a gente. E Ele vai cumprir. O que eu penso hoje em dia, e você como uma psicóloga neurocientista sabe muito bem, é que às vezes o nosso coração machucado atrapalha o processo.
É verdade. E a nossa mente deturpada. Por exemplo, a minha mente é uma mente de uma pessoa, eu não mereço nada, Impostora. eu não mereço amor. Como é que Deus me ama? Por que Jesus me ama? Eu não fiz nada para ele me amar, porque eu tinha que fazer coisas para ser amada. Eu tinha que trabalhar, tinha que botar dinheiro em casa desde os 14 anos. Desde os 9 anos eu comecei a trabalhar em televisão, fazendo comercial. Então eu sempre tinha que ter uma função para não atrapalhar. E o amor de Deus é de graça. Então muitas vezes o nosso coração sujo de mágoa, eu fui abusada sexualmente, fui abandonada e sofri muitas agressões, não deixa a gente conhecer a Cristo na profundidade. Eu tinha mágoa de Jesus. Eu tinha mágoa de Jesus. Eu tenho coragem de falar isso. Não, isso é lindo, porque quem tá ouvindo a gente deve passar por isso. Se tiver alguém em casa que tem mágoa de Jesus, fale pra ele. Porque como eu vi meu pai morrer, apanhava igual muito soco na cabeça, cabelo arrancado, fui abusada, meu pai já estava morto. Nesse período, conseguiram uma bolsa para estudar num colégio particular, que era católico. Eu estudava em colégio público. Só um ano que eu consegui ficar. Depois a gente não conseguia nem pagar com a bolsa, não dava para pagar. E aí eu via Jesus na cruz, ensanguentado, caído, ou a Pietà de Michelangelo, ele no colo dela, como se fosse um fraco. E eu fiquei com mágoa, eu falei assim, eu não sabia que ele tá vivo, que ele é todo poderoso, que ele é o Deus da minha vida. Eu achava ele um fraco. Eu falava assim, eu tenho que apanhar todo dia, cuidar da minha irmã mais nova, passo fome na escola, eu desmaiei de fome uma vez na escola. Não tem ninguém pra me buscar, eu vou de ônibus. Era na favela a escola, era no Vidigal. E você tá aí como um coitadinho? E eu demorei pra descobrir isso, porque eu falava assim, por que eu não consigo crer em Jesus? Em Deus eu cria. Mas em Jesus eu falava, não aceito isso. Era essa mágoa que eu tinha dele, eu achava que ele era fraco. Então, hoje em dia, se eu puder dar uma dica para quem está ouvindo a gente, até que as pessoas são crentes, mas não são convertidas ainda, como eu, agora que eu tô me convertendo de verdade. Assim, é verdade, eu já era, mas aí... É o processo de santificação, né? Olhar o seu coração, sondar e buscar Jesus em primeiro lugar. Todo o resto vem depois, família, dinheiro. Deus pode dar tudo. Deus me deu tudo que eu pedi, mas não era o que Ele queria. Então eu tive burnout no jornalismo. Eu tive um casamento que deu errado, porque eu casei, eu estava fora da igreja. Eu engravidei, eu não era nem casada. Eu estava afastada. Então, o que eu percebi? Eu preciso perguntar, Deus, qual é a tua vontade na minha vida? Seja feita a sua vontade e que eu queira a sua vontade. Mas eu só consigo isso através de Jesus. Aí eu tive que descobrir que eu tinha mágoa de Jesus. Nossa. Que aí é cruel, amiga. Aí é duro. Aí eu chorava, Senhor, me perdoa. Eu tenho raiva de você. Porque eu achava que o Senhor era um fraco. Era um coitado. Porque na igreja católica, quem é forte é a Virgem Maria. Exato. A minha avó tinha uma Virgem Maria em casa. Eu rezava para ela, eu não sabia quem era Jesus. E aí, quando eu botei Jesus como prioridade na minha vida, que é o que está acontecendo agora, eu estou fazendo um jejum, pela primeira vez eu estou fazendo um jejum por mim. Eu sempre fiz o jejum para o trabalho, para o meu filho, para o meu casamento. Estou fazendo um jejum, sabe para quê? Para o Senhor Jesus ser o primeiro na minha vida. Meu Deus. Eu não quero mais nada. Porque se eu tiver Ele, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. E Ele já me deu tudo de material. Eu não preciso mais nada de material. Eu não quero mais nada, eu quero Ele. Apesar de mim. Que coisa mais linda. Carlinha, você precisa pregar? Pois é. Pois é. Nossa próxima conferência, a 4ª conferência de mulheres em Pinheiros, Carla Secato vai estar lá entre os preletores, em nome de Jesus. Senhor, amém, amém. Meu Deus do céu, não estava preparada. Nem eu. Eu brinco que o Redireção, nem eu estava preparada. Ele tem uma pegada, nem sabe, eu. assim... Quando ele nasceu lá atrás, né, no começo tinha roteiro e tal, aí eu falei, gente, eu não quero igual, né, eu quero ter o Nicodemos aqui e ouvir as vulnerabilidades dele, o Hernandes aqui, e assim a gente vem fazendo e tem sido lindo. E quando você fala do jejum, em dezembro, agora eu preguei domingo e eu falei, gente, eu tenho vergonha de dizer, mas eu fiz o meu primeiro jejum pra mim em dezembro agora. Tá vendo? Então você começa a falar, é boca de Deus pra dizer, amém, é isso amém. mesmo. E quantas pessoas precisam ouvir isso, porque às vezes as pessoas olham pra gente agora, né? Ah, tá bem sucedida, convertida, não sei o quê.
Mas não entende essa vulnerabilidade. Você tá expondo, rasgando o coração. Né? Tô pra ajudar outras pessoas. Exato. Porque eu acho que assim como eu, outras pessoas passam pela mesma coisa e aí se culpam. Porque é o diabo. Ele sopra na nossa mente. Você não crê em Jesus de verdade. Você não é salva. O maior campo de batalha. Ontem você fez aquilo, anteontem você fez aquilo. É. E quem acusa não é Jesus, né? Claro que não. Batalha na mente é a maior batalha que a gente vai enfrentar até o nosso último dia aqui na Terra. É cruel. Ele é cruel, ele não para, né? É, ele sussurra. O dia inteiro. Porque a gente tem aquela coisa de, sou convertido, ele não me possui, mas ele fica aqui em volta. O tempo inteiro. No meu caso, é o tempo inteiro. Sugerindo, né? O tempo inteiro. Porque sabe que tem uma grande obra a ser feita, mas quem faz é Deus. Ele vai ser impedido. Exato. Mas eu preciso me curvar, me ajoelhar e pedir perdão e me arrepender. Como que o jornalismo entrou na sua vida? De uma maneira horrorosa, porque eu tinha 16 anos, eu já trabalhava na Globo, eu fazia novela, porque meu sonho era ser atriz, né? Então, acho que no fundo eu queria ser amada, né? Queria ter aquela coisa lugar. a fama, né? As pessoas acham que a fama traz amor, todo mundo te idolatra. Não adianta, se você não tem um amor interno, um amor próprio, você pode ser Elvis Presley, Marilyn Monroe, Michael Jackson. Não tem, tem que vir de dentro. E minha mãe não deixou eu ser atriz, de jeito nenhum. Falou, não, você vai fazer uma faculdade. Ela me inscreveu. Eu falei, mas vestibular amanhã é de quê? Ela, de jornalismo. Eu falei, mas por quê? Porque você gosta de ler, você gosta de falar, você gosta de... Ela acertou, né, de certa forma. E foi assim que eu entrei no jornalismo. Eu nunca escolhi direito, sabe? Foi indo. Foi nada a ver. Tipo... Meu Deus do céu. Eu tô aqui agoniada, tendo que te lembrar que a gente tem que agradecer os parceiros. É quando tá... Que é jornalista. Eu vou contar pra ela. É quando tá... Sabe o cronômetro? Quando ele tá no 30, aí eu tenho que agradecer parceiro. Por favor, eu não quero te atrapalhar. Carlinhos. Eu quero agradecer os parceiros. Meu Deus do céu. E eu tô aqui agoniada pra te ouvir, tipo... Eu quero agradecer os parceiros. Se não for, eles não têm programa. Já a gente agradece. Olha, eu gostei dela, não obedece. É assim que eu gosto. Não, eu olho ali, os meninos dão uma olhadinha meio que de canto de olho, porque eu vou me emocionando e vou entrando na história, e daí eu esqueço. Às vezes tem programa que eu esqueço de gravar o parceiro. Então, por isso que eu tô te te muito lembrando. lindo isso. Amiga, você me perdoa. Tipo, eu entrei na TV, 9 anos eu fiz meu primeiro comercial. Guaraná Brahma, nem existe mais. Meu Deus. Com 14 já tinha carteira assinada. Com 16 já tava na Globo. Então é a vida inteira. Você me perdoa. Tipo, eu fico Imagina, eu tô pensando, amando. nossa, ela tem que chamar o comercial. Adorei. Perdão. Ai, Deus. Mas aí, né, eu lembro que quando eu comecei a falar com as meninas, gente, eu quero entrevistar a Carlinha porque o papel da mulher na sociedade, que é o tema da nossa conferência, né, eu queria muito ouvi-la. Ela tem um discurso eloquente, ela tá num meio absurdo político, né, e aí a primeira pergunta que eu vou fazer, né, como é que engaja nesse meio político sendo cristã? Eu pedi demissão. Vocês entenderam a dica? Eu não quero mais. Eu tava na comunicação do Partido Novo, que é um partido que eu amo de paixão, que eu recomendo para os brasileiros votarem. Tá. É o único honesto. Se você tiver algum problema de corrupção, você é expulso do partido. A gente expulsou o dono do partido, que fundou o partido. O João Amoedo foi expulso. Então é um partido muito sério, tem pessoas muito sérias lá. Eu amo política, porque a política é a única forma de você fazer bem para muita gente ao mesmo tempo. Mudando uma lei, aí você diminui o imposto, você aumenta o emprego. Mas é um meio em que a mulher não pode ser muito mulher. Você tem que ser muito macho para aguentar. Porque você tem que ter um discurso que fale mais alto. Não quero entrar muito nesse mérito, porque tenho amigas que trabalham na política, mas eu comecei a me sentir mal gravando vídeos falando mal do governo ou falando que precisava mudar, porque eu estou num processo de feminização. Ah, tá. Tô virando mulher. Gente, que lindo. Com um pai morto, com uma mãe ausente, que tinha que trabalhar pra gente comer o mínimo possível. E uma mãe falando, vai depender de homem pra você ver. Com um cara que te roubou lá, né? Lá Com um fora. cara que me roubou. Minha mãe falando, vai depender de homem pra você ver. Homem não presta pra nada. Você tem que ser independente. Quem tem um, não tem nenhum. Então eu cresci pra ser um macho. E eu virei um macho. Eu no trabalho não tinha pra ninguém. Eu não tinha medo de homem, eu entrava no meio e falava mesmo, assim como na política. E fui crescendo. Jornalista tem que ser brava, né? Porque você tá na rua. Eu já fiz tiroteios, inúmeros tiroteios. Eu conto, as pessoas acham... Pra mim era normal. Eu morava no Rio, era repórter lá. Todo dia era tiroteio. E nunca permiti que um homem cuidasse de mim.
Porque eu tinha medo. Minha mãe falou assim, vai depender de homem pra você ver. Então, no meu primeiro casamento, por exemplo, eu era o homem da relação. Eu ganhava muito mais. Eu que mandava na casa. Você acaba atraindo pessoas pra você que reproduzem o que você era em casa. Exato. Um mini macho. Quando Jesus começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a perceber que ser mulher é outra coisa, porque eu tinha fragilidades que não eram supridas. Então, eu tinha crise de depressão. Porque eu apresentava o jornal, cuidava do meu filho pequeno, cuidava da casa, pagava as contas. Me deu uma exaustão. Exaustão. Eu falei, meu Deus, eu não tô aguentando. Eu tive uma depressão profunda. Aí tive fibromialgia. Nossa. Síndrome do pânico. Burnout. Quando eu tive o burnout, eu pedi demissão da Record. E aí eu sentia que era o meu corpo falando assim, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Só que aí o meu ex-marido não deixou eu pedir demissão. Porque eu sustentava a casa. Então eu tinha que trabalhar, tomava 5 calmantes antes de entrar no ar. Às vezes eu não conseguia ler as letras do painel. Comecei a cometer gafes ao vivo, porque a Record me tirou do dia a dia e me botou só aos sábados. Porque eles não queriam que eu saísse, porque tinha muita audiência. Eu estava violentando a minha natureza, o meu corpo, a minha alma, a minha mente, porque eu aprendi a sobreviver. Então a minha vida era muito aqui no peito, ó. Eu que faço. Jesus não tinha nem oportunidade para entrar. Então Deus começou um trabalho me mostrando, primeiro, você não é a Mulher Maravilha. Segundo, deixa alguém cuidar de você. Terceiro, cuide de si mesmo. Então eu comecei um processo de desconstrução que está acontecendo até hoje. Eu estou num segundo casamento, que é o oposto do meu primeiro. E eu tenho que conversar com meu marido e falar, amor, desculpa, é que eu não sei ser mulher. Eu não sei receber. Eu não sei. Às vezes ele vai, quer me dar alguma coisa, eu falo, não, não precisa. Tudo é não precisa. E falei, eu quero, criatura. Ou então você tem que pedir alguma coisa e você, ao invés de pedir, eu vou lá e faço. Ele fala, não, eu tô aqui pra te ajudar também. Me fala o que você precisa. E deitar no colo. Nossa. Não tinha nem colo de mãe. Eu não conseguia deitar no colo de uma pessoa. Aceitar um carinho na cabeça. Eu virei uma gladiadora. Só que sem ferramentas internas pra sustentar isso. Na verdade, foi uma couraça que eu vesti para sobreviver às agressões em casa, ao abandono, andar na rua. Eu ia para a escola sozinha com 6 anos de idade. Meu Deus. 6 anos de idade. Então foi o que eu achei para sobreviver. E quando a gente vive muito na nossa força, Deus não consegue entrar. Então eu tô me quebrando. E aí eu oro e falo, Senhor, faz tudo de novo. Outro coração, outra mente, faz. Só que dói. Porque a gente tem que tirar as nossas defesas, a nossa, de certa forma, a gente cria uma capa, né? E aí é um exercício de sujeição mesmo. Você tem que estar ali sujeita ao que o Senhor tem pra você, sem a possibilidade de saber o que vai acontecer amanhã. Não tenho a menor ideia. Eu tô completamente, pela primeira vez na vida, sem noção do que tá acontecendo com a minha... Eu não tenho noção. Eu não estou trabalhando pela primeira vez na vida. Pela primeira vez na vida, eu tenho um homem que cuida de mim. Pela primeira vez na vida, eu não preciso ser um macho. Pela primeira vez na vida, meu filho não está perto de mim, porque está estudando nos Estados Unidos com meu ex-marido, vai voltar agora, graças a Deus. Então, eu tô sem nada, tô sem trabalho, sem meu filho, que eram as coisas principais da minha vida. O trabalho era a minha vida. E aí eu tô falando, Senhor, agora por favor, chega, eu não aguento mais, eu quero o Senhor na minha vida, não quero mais nada. Senão daqui eu não sei mais o que fazer. E o processo de demissão da política foi algo difícil? Foi difícil porque eu sei que eu tenho talento. E eu tenho irmãos, na fé inclusive, como o Deltan Dallagnol, que me amam meu marido, amam a minha vida, e falam, Carla, o povo precisa de você. Então é uma dicotomia pra mim, é muito complicado. Só que ao mesmo tempo, atualmente casada pela segunda vez, se eu começar a ir pra Brasília 3 vezes por semana, e lá é um ambiente muito tóxico, o homem passou a mão nas minhas nádegas lá. Na primeira vez que eu fui, eu fiquei sem ação, porque a maioria é homem. 30% só de mulheres, parece, se eu não estiver enganada. E é um ambiente que você tem que ser macho. E de novo eu vou repetir o erro do meu casamento. Porque meu atual marido falou, amor, sinceramente, eu prefiro que você não vá ser deputada federal. Provavelmente você vai ganhar, mas você vai ficar toda hora indo pra Brasília, eu não vou poder te acompanhar. Lá tá cheio de homem. Então aquela coisa, fugir do pecado. Sim. E aí, eu nem sei se eu devo contar isso aqui. Se você quiser, fique à vontade. Aqui a gente pode falar de tudo. Só se você não se sentir à vontade, tá? Mas... Eu fui numa conferência do Partido Novo, em Atibaia. A gente tem uma casa perto de Atibaia. E lá eu recebi todo o apoio para eu sair candidata.
As pessoas gostam demais de mim. Eu amo o Partido Novo. Me aplaudem, gostam do meu discurso, acreditam em mim. E eu fui com esse dilema, meu Deus, eu vou ser esposa ou vou ser deputada? Vou ser esposa ou vou ser deputada? Porque na minha cabeça e no meu sentimento não dá pra ser os dois. É muito difícil. E eu cheguei na nossa casa, no último dia de conferência, era um domingo, eu fiquei sexta, sábado, domingo, e eu tava na sala conversando com meu marido. E eu falei, amor, eu acho que eu não vou ser deputada federal. Aí ele olhou pra mim e falou, tem certeza? Eu falei, tenho, porque eu acho que vai me separar de você. Eu acho que Deus não quer mais isso. A gente tem uma sala e uma varanda gigante, assim, gramado grande, e veio um pássaro, vieram 2, vieram 3, vieram 1000 pássaros e começaram a fazer assim, ó, um círculo na varanda. Eu falei pra ele, olha, ele falou, o que é isso? Eu nunca vi isso aqui. Gente. Fazia anos que eu não via Deus se manifestando na minha vida visualmente. Eu perdi bastante do contato que eu tinha com Deus. E não parava de vir pássaros. E não é que ficou 2 minutos. Ficou uns 20 minutos, meia hora, aquela revoada de pássaros na minha varanda. Tipo, Deus falando assim, é isso, minha filha, chega. Chega. Só que pra você se despir de quem você é, porque de certa forma a gente cria um personagem. Sim. Tirar o seu ego e a sua defesa e se submeter a Deus e ao marido, que eu nunca me submeti ao marido. Quando eu precisei falar, posso fazer isso? eu tô me desconstruindo ainda. Ou seja, Deus tinha outro plano pra mim. Então, qual é o papel da mulher na sociedade? O papel da mulher na sociedade é ser o que Deus quer que ela seja. Amém. E o que a Bíblia diz? Que ela tem que ser o braço direito do marido, que ela tem que cuidar da casa, cuidar dos filhos, que ela tem que ser amada como Cristo ama a igreja. É muito fácil ser submissa a um marido que te ama como Cristo amou a igreja, né? Deus é tão perfeito que nos papéis ele coloca a responsabilidade de cada um dentro do seu espaço. O problema agora eu vou sim. falar dos apoiadores. E eu tenho uma pergunta sobre maternidade que vai ser depois desse bate-papo. Que me Você veio. falou que é muito bom ser submissa quando o marido ama a mulher como Cristo ama a igreja. Só que tem muito marido que não ama a mulher como e Cristo mesmo ama a assim igreja. a gente tem que ser. Pior, tem maridos que são abusadores, Exato. grosseiros, abusadores de mulheres. E eu tenho muito temor de falar desse tema. Nem vou entrar nesse tema de divórcio. Uma outra oportunidade a gente entra, mas tá faltando homem. Exato. Os homens estão fracos, acomodados, irresponsáveis. Aí eles vão falar, mas tá faltando mulher também. Mas tem muita mulher bacana. Existe uma crise na masculinidade. Existe hoje. uma crise. E sabe o que eu digo? Porque eu também venho de uma história parecida com a sua, divórcio, abuso e tudo mais. O diabo ele é tão previsível que desde o Éden a crise é a mesma. Adão foi o quê? Negligente. É o que está acontecendo hoje, não mudou. Então, se a gente não levantar homens que entendam o papel deles enquanto homens na sociedade, a gente vai continuar pagando o preço da crise, da falta do líder e de mulheres que vão se levantando, principalmente quando tem filhos. Porque aí quando a gente tem filho, aí a gente... uma leoa. Exato. Interessante você ter falado isso, é verdade. O problema da criação começou desde o Éden, né? A nossa queda, com Eva falando para Adão o que ele deveria fazer. Exato. E a ordem de Deus para não comer do fruto foi para Adão. O que ele estava fazendo, mongando, né? Que deixou a Eva... Não mudou, o diabo... Na verdade, você tá sendo injusta com Adão. Quando a gente fala, o marido ouve. É que às vezes a mulher fala tanto, enche tanto o saco. Eu quero, faz. Fala, tá bom, eu vou fazer. Mas não era pra fazer. Exato. Só que eu sou o pior caso, eu sou o caso perdido disso. Eu não posso dar regra de moral pra ninguém, né? Porque eu fui criada pra não obedecer a homem, né? Inclusive pra não gostar de homem, né? Um milagre eu não ter sido homossexual. Porque assim... E também fui abusada, então eu tinha pavor de homem. Então, assim, Sim. Eu fui criada pra ser o macho mesmo. Eu tô virando mulher, por isso que eu falei. O problema é o seguinte, às vezes a mulher não deixa o homem ser homem. E às vezes o homem não é homem mesmo. Porque Exato. aí a mãe mima demais, dá aí. tudo o que quer. Eles não aprendem a caçar, né? A ser a pessoa que caça e a cuidar da mulher. Muitos, por se sentirem inferiores, bebem, aí abusam da mulher com grosseria, dos filhos. Então, na verdade, é uma sociedade doente.
O homem está doente, não entende o papel dele na sociedade. A mulher está doente e sai para sobreviver, porque quando tem filho, ela fala, vou me virar. Exato. Aí o homem não consegue mais cuidar. Aí a mulher não quer mais nem ser cuidada. Aí acaba falando, quer saber, eu vou procurar uma mulher mesmo. Então, assim, realmente, Satanás atacou a família, a masculinidade, a feminilidade, para que a gente se ferre, né? Caia no fundo do poço e encontre a Jesus. Porque tudo está no poder de Deus. Satanás acha que está atrapalhando, mas isso também é obra de Deus, porque a gente está caminhando para o fim. Exato. Quem é cristão sabe disso. Então é descansar no Senhor, crer no Senhor. Descansar no Senhor, crer no Senhor e aceitar o amor do Senhor. O amor do Senhor completa qualquer pessoa. Fica com esse testemunho, que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus e que você possa seguir o exemplo da jornalista Carla Secato, largar o controle da sua vida e entregar o controle para Deus. Peço para você deixar o seu like, peço para você se inscrever no nosso canal. Que Deus te abençoe. Até a próxima.